Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo do horário que você for assistir sua aula. Bem pessoal, a gente agora vai dar sequência, né, ao estudo dos pórticos planos. A gente segmentou essa aula em 3 partes, né? A gente já teve a primeira parte que foi a introdução. Agora a gente vai para a parte B, que ela vai se dedicar aos 3 principais tipos de pórticos que a gente utiliza, tá? A gente vai se dedicar agora aos pórticos biapoiados, aos pórticos em balanço e aos pórticos triarticulados, tá bom? Fazendo analogia clara com as vigas, tá? As vigas, a gente teria basicamente 3 tipos de vigas principais, né? Seria a viga biapoiada, a viga engastada e a viga apoiada com balanço. No caso dos pórticos, os 3 tipos básicos são os que a gente vai ver hoje, tá? De forma apresentativa, para a gente entender como eles são usados, quais são as principais aplicações e as suas implicações também matemáticas, por assim dizer, tá? Que é o nosso interesse, o nosso foco, no final das contas. Então, assim, o pórtico biapoiado, tá? É o pórtico mais comum que a gente vai utilizar nas edificações mais simples. Na construção da residência, na construção de uma edificação de pequeno porte. Então, esse tipo de pórtico é aquele que faz o uso de 2 apoios, tá? No caso simples, isostático, tá? Então, a gente vai cair sempre nesse caso, pode entender, né? Ver como sendo a representação de apoios duplos e simples. Então, no caso, quando a gente tiver sempre essa condição de apoio duplo e simples, a gente vai dizer que são um pórtico isostático biapoiado, tá? Então, eu posso fazer essa analogia nessa edificaçãozinha simples. Tá? Eu não vou entrar no mérito de peristaticidade externa, mas se eu quisesse modelar esse trecho da edificação como um pórtico simples, eu poderia fazer assim, pórtico isostático, tá, pessoal? Olhando, como eu disse, não vou entrar no método da hiperestaticidade externa. E esse exemplozinho é interessante porque a gente consegue visualizar bem, tá? Então aqui é uma residência, teoricamente uma residência, ou um modelo de uma residência. Então se eu quiser chutar só esse trecho dela, a sua modelagem ela recai num problema como esse, tá? Então eu poderia ver também outros pórticos, então, por exemplo, poderia analisar também esse painel como um pórtico isostático, tá? Isostático externamente falando, então eu consigo calcular as reações de apoio. Vou falar a terceira vez, não vai ficar muito chato. Esse pórtico ele é isostático para as reações de apoio, tá? Mas se a gente quisesse calcular todos os esforços internos, ele cairia num caso de pórtico peristático também, tá? Só para deixar um pouco claro em relação a isso. Sempre que a gente tem um circuito fechado, seja um anel na estrutura, que é o caso desses 2 probleminhas aqui que eu estou ilustrando, ou seja, tem uma região da estrutura que eu não consigo sair dela sem que eu passe por uma peça, uma viga ou um pilar. Esse aqui é um pórtico que, embora seja isostático para as reações de apoio, ele é hiperestático. Repito, não é o mérito da gente estudar isso aqui, mas vamos ouvir falar. Tá? Então, sempre que a gente tiver esse caso aqui, pórtico isostático, o estudo dele é bem simples, é análogo ao estudo das vigas isostáticas comuns, por assim dizer. Então, a gente vai fazer uso das 3 equações de equilíbrio, somatório de força em x, somatório de força em y, e somatório de momento em z. Tá? Isso tudo igual a zero. São as condições de suporte. Vão nos permitir calcular até 3 reações de apoio. Por isso que ele é dito um pórtico isostático. 3 reações de apoio. Então, o seu cálculo é bem simples por causa disso. Né? A gente consegue fazer uso diretamente das equações de equilíbrio. Conhecidas as reações de apoio, a gente passa a fase de mostrar o diagrama de corpo livre desse pórtico, ou seja, substitua as vinculações, caso seja vinculação simples e a vinculação dupla, pelas reações de apoio que foram calculadas. Com base no diagrama de corpo livre, aí a gente traça os diagramas de esforços internos, que no caso desse pórtico vai ser o diagrama de momento fletor, o diagrama de esforço cortante, o diagrama de esforço normal. Então, cabe essa informação particular. E para os pórticos planos, que é o nosso interesse, né? Não só o biapoiado, mas todos os demais pórticos planos, a gente vai naturalmente cair na apresentação desses 3 esforços internos. Então, é nosso objetivo, vamos dizer assim, principal
é o entendimento desses esforços. Mas para que eu quero entender esses esforços? Bem, eu preciso entender esses esforços, porque é com base neles que eu vou fazer o dimensionamento da estrutura. Seja ela de concreto, seja ela de aço, seja ela de madeira, seja ela de qualquer material que você for utilizar nas cadeiras que vem pela frente, né? Vem à frente. Então, essa nossa fase é a fase de análise estrutural, onde a gente determina quais são os esforços, pelo menos os primeiros esforços que estão atuando sobre a estrutura. Lembrando que algo é muito importante ser dito sempre. A gente está fazendo a análise estrutural inicial. Por quê? Porque eu preciso na análise estrutural para fazer o dimensionamento da estrutura. Só que entenda que a estrutura tem seu peso próprio. Logo, existem algumas cargas que a gente tem que, pelo menos, estimar a priori, as cargas de peso próprio, para que a posteriori a gente faça verificações. As verificações, quando são atendidas, a gente considera que essa análise estrutural já foi bem adequada de primeira. Mas vão haver casos, é comum, no mundo não vai se acabar por causa disso, quando você faz uma consideração inicial e aquela consideração ela não foi a favor da segurança. Então, naturalmente, você pode ter que fazer uma nova análise estrutural. Quando a gente vai ter que fazer uma nova análise estrutural? Quando, por exemplo, você determinou que você ia usar uma viga, por exemplo, num porte tal, dimensão tal, com um peso específico tal. Quando você dimensionou e você percebeu que essa viga não passou, ou seja, não verificou, não foi verificada, ou seja, não atendeu aos requisitos mínimos estruturais, seja em termos de deslocamento, ou seja em termos de esforços, ou melhor, seja em termos de estado limite último, ou seja, a peça pode falhar, ou seja em estado limite de serviço, ou seja, a peça pode apresentar defeitos estéticos de deformação ou outros defeitos estéticos que não comprometem a estrutura como um todo para a sua falha, mas comprometem o seu uso. Então, naturalmente, você vai ter que fazer um redimensionamento. E nesse redimensionamento, naturalmente, como você mudou as cargas iniciais, ou seja, os pesos próprios da estrutura, você vai ter que fazer uma nova análise estrutural, tá? Então, isso é normal, tá? E como a gente trabalha hoje, naturalmente, com o uso de elementos computacionais, esse processo é cada vez mais ágil, tá? A gente dizia que antigamente as estruturas eram muito superdimensionadas porque a gente não tem essa possibilidade de ficar fazendo esse refino, tá? Hoje a gente pode pensar em estruturas melhoradas, né? Que a gente consegue fazer várias análises antes da edificação, né? Da construção da edificação. O que era impensável há 20 anos atrás, tá? Então a gente tem que fazer uso, aproveitar dessas boas vantagens que o tempo nos dá. O segundo tipo de pórtico é o pórtico engastado, tá? E aí eu trago dois exemplos bem bacanas, tá? Faço referência a imagens que eu tirei da internet, imagens do estádio do Mineirão, né? De Belo Horizonte. E vou mostrar depois imagens do estádio da Maracanã, tá? Então eu quero chamar a atenção nos dois casos, tá? Do pórtico principal, que forma a estrutura. Esse pórtico aqui vermelho. Se vocês observarem, ele é um pórtico engastado, tá? Ele está engastado nas fundações. Não é bem aqui a fundação, tá? Mas ele é engastado na fundação. Existem ainda mais umas subestruturas que não estão apresentadas nesse modelinho. Tá? Mas ele é um pórtico, assim, representa bem a nossa ideia de pórtico engastado, tá? E ele foi usado, né? Ele é usado, ainda está em uso, né? Foi demolido no caso do Mineirão. Por isso que eu trago ele como exemplo. O outro exemplo é o Maracanã, que ele foi demolido na sua reforma, né, para a Copa. Então esse pórtico ele é repetido, né, N vezes ao longo do anel todo o circuito do estádio. E ele é muito simples porque ele vai receber parte dos carregamentos. Primeiro, vai receber todo o carregamento da cobertura, tá? Inclusive a cobertura do ela foi adaptada, né? Antigamente ela chegava só até esse ponto, como vocês observam aqui, e ela foi estendida, né? Como outros estados, eles preferiram essa solução estrutural. Se observar, essa extensão foi feita com estrutura de treliças, né? Que é o nosso próximo assunto, né? Que a gente vai tratar. E essas treliças estão acopladas à estrutura inicial. Obviamente que houve um estudo, né, para que isso fosse executado, tá? Se tem novas cargas envolvidas, teve que fazer um alívio de carga em alguma posição para que a estrutura receba, mas o que foi interessante dessa obra do estádio do Mineirão, né, é que ele manteve a
projeto arquitetônico original, ou seja, a fachada original do estádio ela foi mantida. Diferentemente de outros estádios, tá? Que a gente perdeu um pouco de identidade. Como é o caso do Maracanã. Né? No caso do Maracanã, eu trago imagens da época da sua pseudo-inauguração, né? Achei muito curioso, eu quis trazer essa imagem por causa disso, tá? Se vocês observarem bem, a estrutura está ainda em fase de construção, tá? Então está toda escorada, né, nessa região, todo escoramento de uma boa parte da marquise principal, tá? A marquise semelhante à do Mineirão. Essa marquise ainda está toda escorada, ó, na fase construtiva, e as pessoas já estão aqui assistindo alguma partida aí na década de 50, tá? Ou no final da década de 40 e início da década de 50. É algo muito curioso, né? É algo inimaginável nos dias de hoje. Você imaginar você entrar no estádio para assistir um jogo antes de sua finalização, ou seja, antes que a sua obra esteja concluída, né? Mas esses eram outros tempos, tá? Isso aí a gente está falando de 70 anos atrás. Então a segurança era vista de uma forma bem diferente, né? Se você observar, as pessoas estão aqui aglomeradas, né, na região de possível grande queda, tá? Então os elementos de segurança também eram muito precários, tá? Os elementos de apoio, mas é interessante ver isso, né? A longo prazo. Então, se vocês observarem, vou tentar aqui só tirar um desenho sobreposto, né? Rapidinho, só tirar do 6. E é interessante, né, essa visão, né, da edificação. Para frente, um minutinho. Então, a gente percebe claramente, né, que a vida muda muito em curto prazo, né? Então, nós voltando aqui a Marquise, tá? No caso do Maracanã, ela é um pouco semelhante, né, como eu falei, a do Mineirão. Se você observar bem, ele tem até um detalhe arquitetônico um pouco diferenciado, porque ela tem um detalhe em curva aqui no final. Chega a formar até uma espécie de treliça de apoio, formar um braço de alavanca de retorno, consegue cobrir uma maior área. Percebe que no caso do Maracanã, esse vão aqui era da ordem de 30 metros, então é um balanço bem importante. 30 metros de balanço em concreto armado, tá? Ele cobria uma parte importante uma parte importante da arquibancada principal do anel superior, tá? Se observar bem, ó, ele cobre até, sei lá, um pouco mais de 50% do anel superior. E esse foi o grande motivo da reforma do Maracanã, né? Eu trouxe a ilustração dela renovada, vocês podem encontrar facilmente na internet. A marquise toda foi demolida, né? Tudo isso aqui foi demolido, essa parte de cobertura. Foi construída toda uma cobertura com elementos tensoativos, com elementos mais leves, o que acabou afetando, né, a arquitetura original do Maracanã, que foi uma grande discussão na época da reforma, tá? Claro que isso custou bastante e tal, tem corrupção envolvida, mas defensores do legado, né, da arquitetura projeto original, eles não queriam que a marquise fosse demolida, né? Tem até cenas clássicas, né, de finais de campeonatos brasileiros, cariocas e tal, onde tem muitas pessoas aglomeradas também no anel da marquise, né, na parte superior da peça, que não é, obviamente, recomendável, né, pessoal? Então fica essa coisa interessante. Então, assim, o pórtico engastado ele tem esse valor, de um valor histórico, vamos dizer, que ele é muito usado nas construções quando você precisa de abrir vãos, ou seja, você não precisa ter campo de visão perturbado, né? Então, se você observar as pessoas que estavam aqui nessa edificação, elas conseguiam observar todo o cenário, tá? Sem nenhum tipo de obstáculo visual, tá? Isso era evolução. Se você pensar no outro estádio, a época, né, que era anterior ao Maracanã, que era o principal, que era o estádio do São Januário, né? Tinha também coberturas de grande tamanho, mas na parte final aqui a gente tinha uma pilar. Ainda tem pilar que ele acaba impedindo a visão de parte das pessoas. Tá? E assim, o estudo dos portos engastados
forma semelhante aos pórticos apoiados, né, ele vai recair naturalmente nas três equações de equilíbrio: somatório de força x, somatório de força y, somatório de momento em z, unidade dessas três equações. Qual a diferença? A diferença é que quando você está tratando de um pórtico engastado, você tem a possibilidade de fazer o seu estudo sem a resolução das equações de apoio. Ou seja, eu consigo construir todos os esforços internos sem ter previamente calculado as reações de apoio. Por quê? Justamente pela forma da estrutura. Por ser um pórtico engastado, a gente terminar de conversar sobre isso, né? Por ser um pórtico engastado, você pode analisar as seções, fazer uma seção aqui com outra cor, você pode analisar as seções sempre observando a estrutura para o outro lado. Posso observar a estrutura para o lado oposto onde estão os apoios. Então, no pórtico engastado, eu tenho essa possibilidade. Então, cada seção que eu analisar aqui, eu vou analisar ponto a ponto, né? Eu posso analisar olhando sempre para a perspectiva inversa. Até, inclusive, a seção próxima do apoio. Eu posso olhar ela estudando olhando para cima. Tá? Que é uma vantagem se você não está querendo calcular as reações de apoio. Mas, obviamente, a gente sempre precisa calcular as reações de apoio, porque elas são parte importante da conversa da estrutura com as fundações. Tá? O terceiro tipo de pórtico, né, essa aula vai falar os três tipos, é o pórtico triarticulado. Tá? Esse tipo de pórtico ele é uma solução estrutural muito usada na construção de galpões e de estruturas que precisam de grandes vãos internos, sem grandes ocupações, desde que as cargas sobre a cobertura sejam baixas, né? Uma cobertura de peso próprio pequeno, onde a principal função estrutural dela é justamente resistir às ações de vento. Então, a tendência da estrutura não é nem cair, a tendência da estrutura é suspender. Então, você tem que evitar que essa estrutura seja suspensa, tá? Por meio desse tipo de solução estrutural. E ela cai num problema isostático justamente pela ideia da construção, tá? Que você tem justamente dois pórticos apoiados numa posição só e eles se articulam num ponto central. Tá? Não precisa necessariamente ser central, mas se articulam num ponto. Esse ponto que é chamado articulado, tá? A articulação, ela vai dar o caráter de triarticulação à estrutura. Então, se você imaginar, vou pegar outro exemplo aqui, ó. Você imaginar essa estrutura aqui, ela está apoiada nesse ponto, está apoiada nesse outro ponto e elas se encontram aqui no novo apoio, que é uma rótula, semelhante às rótulas usadas nas vigas Gerber. Tá? Então, nesse ponto há uma transição, não há transferência de momento, ou seja, um ponto é articulado em relação ao outro, ou a transmissão de carga. E aí a estrutura pode trabalhar de forma isostática. Tá? Aí você vai dizer, mas como vai ser isostática? Bem, a ideia da isostática, no caso do pórtico triarticulado, ela se baseia nessa simplificação que eu vou fazer para vocês aqui. Você tem um apoio, esse ponto é uma rótula, e do outro lado você também tem um novo apoio, também do tipo duplo. Se você observar bem, você vai ter três equações, aliás, quatro reações de apoio. Então vamos chamar aqui de reação 1, reação 2, reação 3, reação 4. E com quatro reações de apoio, naturalmente as três equações da estática elas não são suficientes. Né? Somatório de força x, somatório de força y, somatório de momento em z, eles não são suficientes para calcular. Então você vai ter que criar uma nova equação. A nova equação vem justamente da rótula. Garantir que na rótula tem um momento nulo, então o momento na rótula seja nulo, vai dar a gente uma quarta equação, o que garante que a gente tenha essa estrutura como considerada isostática, as reações de apoio. Tá? Então, são esses os três tipos de pórticos principais, né, que a gente vai estudar. Né? Você vai ver as aplicações aqui no caso dos pórticos articulados, né? Sobretudo em igrejas, indústrias, tá? Galpões, aeroportos. Então, regiões onde você precisa dessa liberdade, vamos dizer assim, de abertura de campos grandes, né? Armazéns, eles são bem utilizados. Então, a gente vai entender, né, nas aulas que a gente vai ter durante essa semana, vamos fazer exercícios nisso para entender a prática da resolução dessas estruturas. Mas elas vão cair naturalmente, né, nos casos simples de resolução de estruturas por meio das equações de equilíbrio, tá bom? Eu agradeço a todos, desejo que todos estejam bem nas suas casas e em seguida, né, dando sequência ao conteúdo, a gente vai estudar os outros dois tipos de pórticos, aqueles que são um pouco menos comuns, mas também importantes. Tá bom? Um forte abraço a todos.